Senhor, Pai, nos tirou do Pai, do império das trevas. Deus, obrigado, Pai, porque através do Seu Filho, Pai, nós podemos sonhar com uma vida eterna, Pai, uma vida de glória, Pai, a Ti. Deus, muito obrigado, Pai, porque Suas bênçãos, Pai, elas estão, Pai, a todo momento, Pai, em nós. Obrigado, Pai, pelo dom de respirar. Deus, se não fosse o Senhor, nós nem isso poderíamos fazer, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor nos carrega, Pai, em meio à tempestade. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos educa, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Oh, Pai, venha ser, Pai, o Pai das pessoas que estão aqui essa noite, Pai. Pai, que a Tua igreja aqui reunida, Pai, possa sentir o calor do Teu amor, possa sentir o Teu cuidado. Venha ministrar em nós, Pai. Deus, que em nós haja vida, que em nós, Pai, haja paz. Deus, que nós possamos, Pai, transparecer Cristo, Pai, onde estivermos. Deus, que onde nós pusermos as plantas dos nossos pés, ali a paz do Senhor possa habitar. Em nome de Jesus, Deus. Quero te pedir também, o Senhor venha curar. O Senhor venha curar emocionalmente. O Senhor venha curar fisicamente, Pai. Em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Pai. Traga a nossa vida, Pai, o primeiro amor. Deus, aquele amor, Pai, que tenha sensibilidade, Pai, para aqueles que estão se perdendo, Pai. Deus, nos ajude a cuidar da nossa vida também. Nos ajude a vigiar, Pai. Nos ajude a orar. Nos ajude a buscar o Senhor, Pai, naquilo que o Senhor melhor nos deixou, que foi a Tua palavra, Pai. Deus, nos ajude, Deus. Sem Ti não somos nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Isso com todo o seu coração. As águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu vou. As águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és
és Deus. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar com vocês. E estava pensando no que o pastor falou antes da oração de intercessão. Ele disse que muitas vezes nós oramos, pedimos orações, mas depois nos esquecemos de voltar para agradecer. E essa é uma verdade muito grande. A gente sempre corre esse risco. Mas graças a Deus que eu estou aqui hoje, porque durante os últimos 3 anos tenho enviado cartas a irmãos da igreja, à liderança da igreja, aos pastores da igreja, pedindo as orações pelo trabalho na Europa. E hoje eu estou aqui para agradecer os irmãos e a Deus o andamento do trabalho que tem sido realizado por lá. Agradecer de uma forma muito especial a esta igreja, a sua liderança, a sua equipe de coordenação missionária, pelas orações, pelo investimento, pelo apoio. E tem sido uma bênção muito especial contar com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho que tem sido feito lá na Europa. Mas antes, vamos ler a palavra e meditar um pouquinho nas Escrituras Sagradas. Queria convidá-los à leitura, portanto, de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago, capítulo 1, 26 e 27. Diz a palavra: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Irmãos, frequentemente eu recebo e-mails ou converso com pessoas que me perguntam sobre as estratégias que nós usamos para evangelizar as pessoas lá da Europa. Que estratégias vocês usam aí, Delpino, para evangelizar os europeus, já que a gente ouve falar daqui que eles vivem no auge do secularismo mundial, que eles vivem dentro de um ateísmo realmente militante, em todas as esferas da vida, um ateísmo profundo. Que estratégias vocês usam? E quando me perguntam por essas estratégias, eu fico imaginando o que se passa na mente de quem faz esse tipo de pergunta. Será que é só uma curiosidade vazia? Só um assunto para puxar conversa? Quem sabe existe um interesse sincero em conhecer, para orar? Mas também fico pensando que tipo de resposta esse irmão ou essa irmã espera receber. Que pressupostos eles têm? Que informações prévias? Que experiências? Que motivações ele tem que o levou a fazer tal pergunta? Será que ele espera ouvir uma resposta sobrenatural? Porque quem trabalha com missões sempre tem alguma coisa sobrenatural para contar, né? Será que ele espera receber uma resposta assim, com experiências exóticas? De perseguições, de coisas assim, dessa natureza? Será que ele espera uma resposta bem elaborada, acadêmica, com estratégias internacionalmente aprovadas? É difícil responder uma pergunta. Correndo os olhos sobre esses 2 versículos, nós vemos que Tiago nos exorta a que nos contentemos com uma experiência cristã verdadeira e que deixemos de lado aquela experiência de vida cristã insuficiente, superficial, na qual apenas escutamos a palavra de Deus, mas não a praticamos efetivamente na nossa vida. Ele acabou de dizer isso nos versículos 22 ao 25. Se os irmãos correrem os olhos, verão exatamente essa perspectiva de Tiago. Segundo ele, a bênção de Deus que nos torna pessoas felizes,
reside no fato de que fixemos atentamente os nossos olhos nos ensinos da palavra de Deus, ensinos que nos libertam do pecado e que transformam a nossa vida. Seguindo esse mesmo raciocínio, Tiago define melhor o que é a verdadeira religião. E essa é outra pergunta que nos nossos dias pode ser, ou pode exigir uma resposta densa e complicada. O que é uma religião? Qual é a verdadeira religião? Ele começa mostrando que a religiosidade cristã não pode se basear apenas em ouvir a palavra sem praticar. Isso seria o quê? Isso seria como iludir-se a si mesmo, iludir a seu próprio coração. Seria o autoengano de uma religião vazia, às vezes cheia de emoção, cheia de lágrimas, cheia de experiências emocionantes que nos tocam, mas continua vazia. Se não vivemos os princípios da palavra de Deus, continuamos vazios de Deus, sem valor. E essa expressão sem valor, está no versículo 26 que nós lemos, é muito forte. Ele diz: a sua religião não tem valor algum. Por mais emocionante que seja, não tem valor algum. Por quê? Porque ouvimos a palavra, mas não a vivemos. Essa espiritualidade vazia se caracteriza, por exemplo, também por uma língua que, por não ter freios, não está devidamente consagrada a Deus. Antes, uma língua que se dedica a expressar conceitos meramente humanos, ainda que cheios de citação bíblica, de conhecimentos religiosos. Capítulo 3, o início do capítulo 3, Tiago nos fala sobre isso. Por outro lado, segundo nos ensina Tiago, a religião e a espiritualidade cristã deve ser compreendida e vivida convergindo em nossa vida suas duas dimensões básicas e fundamentais. Quais são essas duas dimensões da verdadeira espiritualidade cristã? As duas que estão nos versículos 26 e 27. A primeira é atender aos que sofrem, e a segunda, conservar puro o coração. Olhando por esse prisma, parece tão simples definir uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira religião, a atender os que sofrem nas suas necessidades e manter o nosso coração limpo e puro. Limpo e puro. É importante também notar que Tiago se refere ao apoio aos que sofrem antes de referir-se à pureza do coração. E eu creio que ele o faz para destacar que não podemos considerar a pureza do coração, ou seja, a minha vida pessoal, como superior e primordial na experiência cristã, em detrimento de outras dimensões, como, por exemplo, a que ele acaba de mencionar, que é essa dimensão diaconal de assistência aos que sofrem. Ambas se complementam, na verdade, e ambas se expressam mutuamente. Atender aos que sofrem e conservar puro o nosso coração. São experiências básicas. Ambas as dimensões são igualmente fundamentais na experiência cristã. Confessar os pecados, guardar o nosso coração, guardar o nosso caminho de ser corrompido pelo mundo, manter uma comunhão sadia com Deus, é uma experiência interior, pessoal, mas que se expressa necessariamente, sem nenhuma opção contrária, se expressa necessariamente por atitudes concretas e diárias de misericórdia, de alívio do sofrimento das demais pessoas. Nesse sentido, a nossa missão entre os seres humanos, tal como nós a recebemos de Cristo, será exercida de forma ampla e efetiva quando vivemos essa religião pura e sem mácula diante de Deus e diante dos seres humanos. Dessa forma, no exercício da missão, no trabalho missionário, devemos buscar insistentemente
Essa espiritualidade que conserva limpo e puro os nossos corações, as nossas mentes, mas que ao mesmo tempo manifesta de forma relevante, de forma misericordiosa, o amor de Deus pelos seres humanos e a mensagem do Evangelho a todos os seres humanos. Por isso, meditar nesses versos e descobrir a importância da espiritualidade interior e exterior, da espiritualidade pessoal e diaconal, é fundamental para que possamos compreender e viver a nossa vida de missão e para que possamos nos ver, nos definir, nos compreender como uma igreja que vive em um permanente estado de missão. Diante dessa realidade, como cristãos e missionários, somos desafiados a buscar e a viver uma religiosidade sadia, que nos permite expressar a fé em Jesus Cristo de maneira clara. Expressar a fé é uma dimensão missionária da própria fé. Inicialmente, é importante recuperar nas nossas próprias vidas essa espiritualidade, que é pessoal e diaconal, que é interior e exterior, em que todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Essa espiritualidade em que somos levados ao arrependimento, à confissão dos nossos pecados, somos conduzidos por Cristo a um compromisso diário e renovado com o estudo e com a meditação das Escrituras Sagradas, a um compromisso com a proclamação da mensagem do Evangelho e a manifestação da misericórdia de Deus a todos aqueles que sofrem os mais variados tipos de sofrimentos humanos. Tudo isso tem a ver com a obra missionária. Falar sobre estratégias, falar sobre aquela pergunta inicial que muitas vezes me fazem: que estratégia vocês usam na Europa? Falar sobre estratégia de evangelização e de missão é, portanto, falar sobre uma espiritualidade profunda, que valoriza tanto a nossa vida interior, como valoriza igualmente as nossas ações, as nossas decisões, os nossos discursos e as nossas atitudes para com as demais pessoas. O vínculo que existe entre a minha vida com Cristo e a minha vida com os outros é um vínculo muito forte. E é um vínculo que se expressa sempre de forma evangelizadora e missionária. Isso é verdade para os cristãos que servimos em outros lugares do mundo, como é verdade também para os cristãos que estão servindo aqui, no seu contexto familiar, profissional, aqui mesmo. Como evangelizar na Europa? Da mesma forma como nós evangelizamos em qualquer lugar do mundo, com uma vida de pureza e de misericórdia. Sem pureza e misericórdia, não há missão. Sem pureza e misericórdia, sem um coração, sem uma vida limpa e reta diante do Senhor e das pessoas, e sem uma manifestação diaconal de misericórdia para com o sofrimento das pessoas, qualquer que seja o nosso discurso, por melhor elaborado, por mais profundo que pareça ser, fica destituído de sentido. O sentido do trabalho missionário, da pregação evangelística, o sentido se encontra naquilo que somos e fazemos, na pureza e na misericórdia. Somente sobre essa plataforma sólida da pureza e da misericórdia é que nós podemos agir dia a dia, é que nós podemos estabelecer os procedimentos necessários para as diversas atividades missionárias, quaisquer que sejam elas. Certamente a religião pura e sem mácula, como nos diz Tiago nesse texto, é a melhor resposta que podemos dar dia a dia e persistentemente a todas aquelas pessoas que convivem conosco nesse mundo carente de Deus. A todas aquelas pessoas que mesmo que não saibam ainda, mas que necessitam desesperadamente da mensagem do Evangelho, da ação graciosa de Jesus Cristo nas suas vidas. A espiritualidade que atende ao sofrimento, aqueles que sofrem, e que mantém o nosso coração limpo e puro, é uma espiritualidade missionária que precisa ser redescoberta e recuperada no contexto da igreja e no contexto da obra missionária sempre. E eu creio que é com essa plataforma que
procuramos servir como servos de Deus lá na Europa. E também em vários outros lugares do mundo. Temos colegas espalhados por todos os continentes, né? Aqui da nossa igreja presbiteriana, por todos os continentes. A PMT está presente em todos os continentes e em 35 países, se não me engano, 35 ou 36 países do mundo. Mas falando da Europa, falando do ministério que temos realizado ali, que os irmãos têm acompanhado através das cartas, dos relatórios, eu sei que os irmãos têm orado por ele, é um trabalho que se divide em duas partes. Duas partes. E eu queria apresentar para vocês algumas fotos que ilustram esses dois momentos do trabalho missionário que temos lá. E depois concluir com um vídeo de 3 minutinhos, gravado no Kosovo, com um missionário albanês que trabalha naquele país. Então, vou pedir para os irmãos colocarem os slides, por favor. A nossa equipe é uma equipe que hoje conta com mais ou menos 43 pessoas, trabalhando de Portugal até o leste europeu. Então, a extensão geográfica da nossa ação na Europa conforme recentemente o pessoal brincando diz, vai de Lisboa até Moscou, e se for pensar em norte e sul, vai da sola da bota da Itália até o primeiro iglu do esquimó lá no Polo Norte, ou seja, tudo que seria continente europeu, né? Essa é a nossa equipe. Aí nós estávamos reunidos há 3 meses atrás, no encontro que nós fazemos a cada 2 anos, no encontro para comunhão, para integração, para edificação, porque temos estudos, temos reciclagem teológica para os nossos companheiros, mas também para trabalho. A segunda foto vai mostrar uma equipe trabalhando, né? Como se fosse uma comissão de trabalho discutindo um planejamento, a parte do nosso planejamento para o próximo biênio, que começa agora em setembro. Então, é uma equipe que está integrada, é uma equipe que está em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Escócia, na Itália, na Albânia, na Romênia, e pessoas se preparando para entrar na Dinamarca, na França. Então, uma equipe que está espalhada por aí, né? Parte do trabalho que nós temos é esse que está aí na foto, apoio pastoral aos missionários. Apoio pastoral significa que uma das responsabilidades que a nossa agência me deu foi de acompanhar pastoralmente todos os nossos missionários na Europa, o que exige que a gente faça visitas constantes a todos eles. Essa foto aí foi feita na Romênia, uns 3 ou 4 meses atrás, na Romênia, onde nós temos uma equipe, essa é a nossa equipe da Romênia, que conta já com um casal, esse casal que está bem na minha frente, que são romenos. É o Daniel e Ana. O Daniel concluiu sua formação teológica, nós estamos procurando um jeito de ordená-lo pastor, mas já está ativamente envolvido no trabalho missionário. A próxima foto também mostra um pouquinho dessas visitas, né? Aí, no caso, é em Portugal, com o Marcos e a Márcia, a Rosa me acompanhando dessa vez, que são missionários nossos na região de Lisboa. Outra parte do trabalho tem a ver com parcerias. Há uma normativa da nossa igreja, do Supremo Concílio da nossa igreja, para a nossa agência, que diz que quando nós chegamos num determinado país, antes de estabelecer uma igreja, vamos procurar se há igrejas presbiterianas ou reformadas e tentar fazer uma parceria. Se existir uma igreja ali, a gente tenta fazer uma parceria de trabalho missionário com eles e tentamos ajudar naquilo que eles precisam. Esse caso aí é uma parceria que ainda está em andamento, está a ponto de fechar, na França. São 2 líderes da igreja francesa, o Jean Raymond, que é o que tem menos cabelo, e o Pierre Romerat, que é o mais cabeludinho um pouco. O Jean Raymond é o presidente do sínodo, e o Pierre é o presidente do comitê de plantação de igrejas dele. Essa denominação, o nome dela é muito grande, né?
Essa denominação é uma denominação interessante, porque eles saíram da antiga Igreja Reformada Francesa, e porque a Igreja Reformada se tornou totalmente liberal. Liberal que eu falo assim, não é em usos e costumes, não. Eles, por exemplo, já não acreditam que Cristo seja Filho de Deus, nem que a Bíblia seja a palavra de Deus. Acham que a Bíblia é um livro histórico como qualquer outro, né? Não tem um valor normativo para as nossas vidas. E, com isso, foram se desviando, e, na década de 30, saíram 80 igrejas e se organizaram nessa União Nacional de Igrejas. Dessas 80 igrejas, hoje são umas 60. E 22 ou 23 pastores. Esses dois são mais novos, mas a maioria deles já está em período de aposentadoria, né? Conversando com eles sobre as necessidades deles, o Jean Raymond, o de lá, quando nós perguntamos, Jean Raymond, o que vocês precisariam que a gente fizesse? A resposta deles foi, nós precisamos de 30 pastores. Porque nós temos 30 igrejas, das 60, nós temos 30 igrejas que estão sem assistência pastoral há mais de 20 anos. Okay? Essa é uma necessidade, essa é a Europa, que a gente às vezes não conhece. A gente sempre vê uma Europa de turismo, né? De continente rico, mas essa é uma Europa que a gente não conhece. A próxima foto mostra também outra cooperação que nós temos, que é com a Igreja Reformada da Espanha, né? A Igreja Reformada da Espanha é uma igreja que também vem da década de 60, 70, início de 70, e aí está a liderança nacional deles, contando com alguns visitantes, que eles aí tinham visitantes também. 2004, para os irmãos terem uma ideia, os reformados da Espanha, que são nossos irmãos, eles tinham 23 igrejas no país. Em 2009, o moderador do sínodo nacional deles nos procurou e disse, olha, podemos conversar? Aí eu fui a uma reunião, que é essa reunião da foto. E eles disseram, das 23 igrejas que nós tínhamos, hoje nós temos 3. Fecharam 20 igrejas. Eles falaram, nós não sabemos o que fazer. Precisamos de todo tipo de ajuda que vocês puderem dar. Inclusive, se vocês quiserem uma fusão com a gente, nós agradeceríamos. Nós precisamos de todo tipo de ajuda que vocês possam nos dar. Então, esses são os reformados da Espanha, né? A outra foto, a seguinte, fala da parceria que nós temos em Portugal, com a Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal. Na esquerda tem um casal, que são missionários nossos lá, na região de Lisboa também. Os dois do meio são líderes da igreja portuguesa, né? Uma denominação que tem 5 igrejas no país. Nós temos apenas 3 missionários, 3 casais trabalhando lá, e temos um que está em preparação para final do ano que vem, talvez. Então, são igrejas que precisam também do nosso apoio. E hoje cedo, uma irmã disse, a gente precisava investir mais em Portugal, afinal de contas, tem tantos vínculos entre o Brasil e Portugal, idioma, e coisas históricas, e cultura, mas apenas temos 3, possivelmente em breve 4 casais ali apenas, né? Então, é um grande desafio para a gente. Seguindo nas fotos, temos aqui a Igreja Evangélica Presbiteriana na Inglaterra e no país de Gales, que é um contato que começou com um irmão de Uberlândia, com o presbítero lá da Central, que é o Flávio. Ele está até aqui, né? Ele estava por aí. Ele me trouxe. Não sei se ele foi embora. Bom, que começou na casa dele, e com um grupo de pessoas que se reuniam para estudar a palavra, surge uma congregação, e surge, através dessa congregação, contato com essa denominação inglesa,
com a qual hoje nós temos um convênio formal de trabalho, e para onde, se Deus abençoar, se Deus quiser, para onde estará indo um pastor dessa igreja, o reverendo Kleber. Né? Se lembram do reverendo Kleber, né? Então, o reverendo Kleber, se Deus quiser, deve assumir um trabalho missionário em breve junto a essa denominação. Mas na Inglaterra temos convênio também com outra igreja, que é a próxima foto, que é da Igreja Presbiteriana Internacional, que também é uma igreja bastante ativa em todo o Reino Unido. E eles têm congregações, inclusive, na Suécia, me parece, e também na Itália e na Romênia, esses 3 lugares, e são irmãos que estão ali também contando com o nosso apoio. Temos também um casal trabalhando já com esses irmãos aqui. A próxima foto fala de outra dimensão do trabalho que nós temos na Europa, que são contatos. Contatos com grupos, com denominações, com pessoas. Deixa eu explicar para os irmãos por que nós precisamos fazer esses contatos. Desde o século XVI, né, surgiram grandes grupos protestantes na Europa. Os luteranos, os reformados, os presbiterianos, os anglicanos, depois vieram os batistas, os metodistas. Com o tempo, todos esses grupos foram se comprometendo com um distanciamento do Evangelho. Foram se distanciando da palavra de Deus, do Evangelho, e foram se afastando. Com isso, ao longo do século XX, pequenos grupos saíram dessas antigas denominações que se tornaram liberais e se organizaram. São grupos conservadores, fiéis às Escrituras, mas grupos pequenos. Ao contrário das antigas denominações, são grupos que não recebem subvenção dos governos, porque isso é uma coisa que é muito forte na Europa, tanto nas igrejas protestantes quanto com a Igreja Católica, né? Por exemplo, na Espanha, onde eu moro, todo imposto de renda pago por cidadãos ou por empresas, 5% de todo o imposto de renda pago é destinado à Igreja Católica. O governo repassa diretamente, né? A gente fala, mas é porque são os católicos, não sei o quê. Não. Porque os luteranos na Alemanha, os luteranos na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia, na Suécia, também são assim. Os reformados na Holanda também são assim. Os anglicanos na Inglaterra também recebem subvenção do governo. Os presbiterianos na Escócia também. E, normalmente, é 5% de todo o imposto de renda pago no país. Vai para as igrejas. Mas, como os irmãos sabem, quem paga manda, né? Então, essas igrejas têm que seguir as pautas do governo, as pautas da sociedade. Não podem se opor, não podem ter uma, digamos, voz profética que enfrenta, em nome da palavra de Deus, os desvios dos governos. Não tem como, né? As igrejas que saíram dessas grandes e antigas denominações estatais são grupos pequenos, grupos que não recebem absolutamente nenhuma subvenção dos governos, grupos que têm que se manter com os dízimos e ofertas dos seus membros, mas são grupos pequenos, né? Como eu disse, em Portugal, são 5 igrejas. A média de frequência dessas igrejas, o número de membros nessas igrejas varia entre 15 a 25, 30. Então, são igrejas que não conseguem comprar um local, construir um templo, ou alugar uma sala comercial. Muitas vezes têm que se reunir nas casas. Seus obreiros têm que exercer uma atividade profissional secular para manter suas famílias, e são pastores só no sábado e no domingo. Esses são os grupos com os que nós mantemos contato. Esses são o remanescente fiel que está sobrando na Europa. E nesse contato aqui, Conferência Europeia de Igrejas Reformadas ou Presbiterianas, essa reunião aconteceu na Ucrânia. Tem um mapa da Europa aí, na cabeça? Então, Ucrânia, Kiev. Eu estava lá em Kiev,
quando a gente teve um encontro com lideranças de todos esses grupos que eu estou comentando com os irmãos. Lá tinha presbiterianos de Portugal, da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, da Holanda, da França, da Ucrânia, da Bielorrússia, da Rússia, da Letônia, Estônia, de algum lugar dos Balcãs, que eu não me lembro, eu acho que da Croácia. Não me lembro bem. Bom, tinha gente de todos esses lugares. E eles me disseram o seguinte, depois, aqui nesse momento, eu estava explicando um pouquinho para eles sobre a Igreja da Espanha, que eles não conheciam ainda, e sobre a Igreja do Brasil, que eles conhecem bastante. Depois eles se reuniram comigo e disseram, olha, Delpino, você sabe que tem 4 grandes grupos presbiterianos no mundo. Uma igreja presbiteriana na Austrália, só que a Austrália está muito longe, tem muitos interesses lá na região dela, não dá para nos ajudar. A Igreja Presbiteriana do México, não sei se os irmãos sabem, ela é 3 vezes maior que a nossa, em número de membros. Nós não chegamos a 1 milhão de membros no Brasil. Eles já passaram de 3 milhões de membros no México. A questão é que eles não têm nenhum interesse, nenhuma visão de evangelizar fora do México. Tudo que eles fazem é dentro do México. Antes do culto, chegando aqui, eu estava até comentando com o Flávio, que o Flávio falou, mas podia fazer uma parceria. Durante uns 4 anos, eu era membro da diretoria da APMT, aqui da nossa igreja. Durante quase 4 anos, nós mantivemos uma tentativa de relacionamento com eles, para montar uma equipe mista de brasileiros e mexicanos para a gente começar uma obra no Panamá. Panamá está na esquina do México, né? Depois de 4 anos de conversa, nós desistimos e hoje tem uma igreja presbiteriana no Panamá que é fruto do trabalho dos nossos missionários. Eles não fazem nada fora do México. E os europeus me disseram, não dá para contar nem com os australianos, nem com os mexicanos, nem com os norte-americanos. Porque os norte-americanos estão mudando a perspectiva de missão, eles estão em crise vocacional. Os missionários se aposentam, voltam para os Estados Unidos, não tem substituto mais. Para os irmãos terem uma ideia, em Madrid, 2007, quando eu cheguei lá, eles tinham 6 famílias, 6 casais trabalhando em Madrid e 3 meninas solteiras, 2007. Hoje eles têm um casal e uma solteira que se refugiou na nossa igreja, né, que nos ajuda com a parte de música, de louvor, ela é musicista, e nos ajuda com essa parte de louvor, de música, de liturgia. E a gente vê a evasão de missionários norte-americanos. Então, os europeus me disseram, Delpino, sobrou a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou vocês nos ajudam, ou nós vamos continuar sendo essa coisinha que você está vendo por aqui. Nós não conseguimos sobreviver muito tempo mais sem a ajuda de fora. É engraçado ouvir isso de um europeu, né? Parece estranho, né? Assim, aos nossos ouvidos parece estranho, mas é a realidade, é isso que está acontecendo por lá. Depois, a próxima foto é um outro contato que fizemos, que é com a Associação Missionária da Albânia. Aí, nessa foto, são missionários de todos os lugares do mundo, de todas as denominações, que trabalham na Albânia, no leste europeu. E essa reunião foi na Macedônia. E, conversando com um, conversando com outro, a gente foi conhecendo pessoas e fomos contactando alguns albaneses. Depois o vídeo vai mostrar um desses albaneses. Alguns albaneses que são profissionais e que foram enviados por suas empresas para outros países dos Balcãs, que estão em reconstrução, como Macedônia, Kosovo, Sérvia, Bósnia, aquela região ali. E começaram a reunir gente na sua casa, começaram a reunir pessoas, e vários deles me chegaram para mim e disseram, você é do Brasil? Olha, eu tenho na minha casa, eu não sou pastor, eu não sou missionário,
eu sou um engenheiro, alguma coisa assim, eu tenho na minha casa um grupo que se reúne todos os domingos de 15 pessoas, de 10 pessoas, de 8 pessoas, de 17 pessoas, grupos variados, pequenos. Tem gente para ser batizada, tem pessoas que se converteram, tem pessoas para serem discipuladas. Eu não sei fazer isso. Eu cheguei no meu limite. Eu não sei o que eu faço com eles. Estão lá em casa. Não tem jeito de vocês mandarem obreiros para nos treinar, nos organizar, nos dar um sentido de unidade, porque nós estamos espalhados, a gente só sabe que tem um outro na outra cidade, mas não conhece direito. Encontrei com alguém uma vez, num outro país, mas foi só uma vez, que nos organize. Então, essa notícia chegou na PMT e foi criado um projeto de plantação de igrejas para os Balcãs. Nós estamos aqui atrás de obreiros, procurando, tentando ver se Deus toca no coração de pastores, de irmãos e irmãs que queiram se dispor a trabalhar naqueles países. Olha, em Montenegro é um país lindo, 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 lindo. Está sendo reconstruído pela União Europeia. Parece ficção científica, as construções estão sendo feitas lá. Mas no país existem 3 igrejas evangélicas, nenhuma delas é presbiteriana. No país todo tem 3 igrejas evangélicas, nenhuma delas na capital. No Kosovo, a mesma coisa. Em Pristina, capital, devem ter 1 ou 2 igrejas evangélicas. A próxima foto fala da nossa igreja na Espanha. É uma filha da IPB, lá na Espanha, que é a Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha. Essa mesa aí é a reunião do nosso Sínodo Nacional no mês de junho deste ano. Lá no fundo, de camisa branca, está o Inácio, é um espanhol, primeiro pastor espanhol que foi treinado pela nossa equipe na área de teologia, de missão, ordenado pastor, e hoje ele é o presidente do nosso sínodo. Aí está a reunião de todos. Parece pouca gente, né? Mas tem aí representantes da Igreja Reformada da Espanha, da Igreja Reformada da Holanda e de 2 igrejas presbiterianas da Irlanda, que estão de olho na gente, né? Estão aí. E mais 2 ou 3 figurantes que a gente contratou para sair na foto, que senão ia ficar a mesa muito vazia. Está aí a nossa liderança nacional na Espanha. Ok? Essa é a nossa igreja. Na próxima foto, a gente já começa a ver a outra parte do trabalho, que é um trabalho local. Se o nosso trabalho é amplo, em termos geográficos, em termos de objetivos, ele também tem uma dimensão local, que é na cidade de Torrelodones, que fica na Grande Madrid, na área metropolitana de Madrid. Uma cidade de 20 mil habitantes, pequenininha, né? Uns 1.300 anos de cidade já. Agora, no final de agosto, foi comemorado 806 anos da Reconquista Cristã, depois que os muçulmanos dominaram a cidade por quase 500 anos. Então, é um pessoal que tem como núcleo urbano aproximadamente 1.300 anos de história. E essa igreja que se reúne nas nossas casas, essa foto foi tomada na casa de um dos irmãos da igreja, num culto que tivemos lá. Essa é a única igreja da cidade. Okay? A única igreja da cidade. A outra foto mostra a primeira reunião que nós fizemos ao ar livre, 14 de julho deste ano. Depois de 6 anos insistindo com a prefeitura, só agora eles nos deram autorização para fazer um culto ao ar livre. E sabe por que a gente se reúne em casa? Bom, primeiro porque a gente não tem dinheiro para alugar um local de 80 metros quadrados ainda. Mas, principalmente porque a lei de uso de solo do município não prevê que nenhuma religião possa comprar ou alugar nenhum local nem propriedade na cidade, a não ser a Igreja Católica. Aí, quando eu descobri isso, eu fui na prefeitura, conversei com o pessoal lá,
Falei, não, a Constituição da Espanha garante liberdade de reunião para quem quiser. Então, a lei da cidade está errada, vocês têm que mudar. Falei, então, faz um pedido, faz um pedido formal, escreve aí. Aí eu estava meio, assim, não vou dizer na carne, mas eu estava um pouco indignado com a situação. Falei, tá, me dá um pedaço de papel qualquer. Escrevi à mão, né, 2 linhas, solicitando que eles mudassem uma lei anticonstitucional. E assinei, entreguei. Depois cheguei em casa e falei, puxa vida, podia ter vindo para casa, né, papel timbrado, digitar, imprimir, pensar bem nos termos que eu vou colocar, na solicitação e tal. Mas sabe uma coisa? Graças a Deus, aquele pedaço de papel escrito à mão, Deus abençoou que eles mudaram a lei. Sabe? Mudaram a lei, agora está em fase de publicação no estado de Madrid, na província de Madrid, e a nossa expectativa, se Deus quiser, que até o início do ano a gente já teremos liberdade para comprar ou alugar. Aí a gente volta no problema anterior, se vamos ter dinheiro, é outra história, mas que será possível, será, né? Então, aí foi uma grande vitória ter da prefeitura autorização para realizar esse culto num parque. A outra foto, que é a última, é a foto do batismo da Sílvia. A Sílvia é uma espanhola, lá de Torrelodones, natural de lá. Uma vez, conversando com ela, ela falou assim, puxa, eu não sei quanto tempo que a minha família está aqui, porque o sobrenome dela é basco, é lá do norte da Espanha, aqueles terroristas bascos, né? O ETA, que vocês já ouviram falar e tal. O sobrenome dela é basco. Ela falou assim, a gente é de origem basca, mas a minha família está aqui em Torrelodones há muitas gerações. Ela falou, eu não sei, talvez há mais de 350, 400 anos que a minha família mora aqui. Então, ela é de lá, né? Está enraizada ali já há muitas gerações. E a experiência da Silvia é uma experiência muito bonita, que eu queria contar para vocês, porque ela mandou um recado para a igreja, mandou um recadinho para vocês. A experiência dela é uma experiência assim, ela vem de uma experiência, de uma situação matrimonial frustrada, muitos problemas familiares, e ela conta que, durante uns 2 ou 3 anos, ela tinha um pensamento, surgiu um pensamento na cabeça dela. E o pensamento era, eu precisava encontrar uma pessoa que me ensinasse a Bíblia. Ela disse que esse pensamento ficou martelando uns 2, 3 anos na cabeça dela. Pensamento. Hoje ela sabe que é a ação de Deus, era o Espírito já dando um desejo de conhecer a palavra, né? E, passado 2 anos, 3 anos, um casal da nossa igreja estava procurando uma casa para comprar, resolveu comprar lá em Torrelodones, por causa da igreja. Falou, não, quero ficar perto da igreja. Compraram uma casa, que é essas casas geminadas, né? Que é parede com a casa da Sílvia. A porta do lado é da Sílvia. E durante muitos meses, o Fernando, a Andressa fizeram amizade com a Sílvia, e a gente sempre fez reunião na casa deles, e eles sempre convidaram a Sílvia para uma reunião, mas ela nunca, o europeu é muito reservado, ele não vai na sua casa só porque você convida, e também não te convida só porque você sugeriu que fosse convidado. Há um problema aí, eles têm um problema nessa área. Então, ela nunca aceitava ir em reunião na casa de ninguém, até que um dia o convite que a Andressa fez foi diferente. Ela falou assim, foi um convite mais descarado, mais aberto. Ela falou assim, olha, a igreja vai se reunir lá em casa, você não quer vir no domingo? Ela falou, igreja? Que igreja? Ela falou, igreja protestante. E lá eles ensinam a Bíblia? Eu falei, lá eles ensinam a Bíblia. Ela foi e nunca mais deixou de ir. Está lá, a vida dela está sendo transformada, a vida dela está mudando radicalmente, já tem um primo e uma prima frequentando a igreja com a gente, ela é professora, ela evangeliza os alunos já são
jovens adultos, né? Evangeliza. Essa irmã tem sido uma bênção muito grande. E quando, no domingo antes da nossa viagem, eu estava explicando para a nossa congregação o que víamos fazer no Brasil, então ela interrompeu e me disse: então leva um recado meu para todas as igrejas onde vocês passarem. E o recado delas é: diga para a igreja que eles têm uma irmã aqui na Espanha que ora todos os dias por eles. Ora todos os dias pela igreja brasileira. E que envia um abraço e um agradecimento, porque se não fosse a igreja brasileira ter enviado Delpino e a Rosa para Madrid, diz ela, eu não teria conhecido o Evangelho. E esse é o recado da Sílvia para cada um dos irmãos. Amém? A outra foto que é a final, é a foto do casamento da minha filha, né? Que parece a família toda, mas tem aí um site, um blog e o meu e-mail. Okay? Nesse primeiro site, o missãoeuropa.com, tem vídeos, tem artigos, tem depoimentos, tem estudos que mostram as necessidades e os desafios que a Europa representa para a igreja no Brasil. Está tudo em português. O blog, o segundo, são notícias, fotos, tem mensagem, notícias do dia a dia do trabalho, né? E os irmãos podem acompanhar diariamente o que está acontecendo por lá, através do blog e também do site. Ok? Vamos passar o vídeo. O vídeo é o seguinte: é um pastor albanês que plantou a primeira igreja evangélica na Albânia depois da queda do comunismo. E ele, agora, nos últimos 6 anos, está no Kosovo, no interior do Kosovo. Nós fomos visitá-lo lá. Vai ser um futuro parceiro nosso, se Deus quiser, para a plantação de novas igrejas lá no Kosovo. E ele fala um pouquinho da experiência dele lá. Com o vídeo eu encerro, pastor, e agradeço ao pastor, ao conselho, a todos os irmãos da igreja, o apoio, as orações. E, se Deus quiser, dentro de alguns dias estamos voltando para Madrid, seguindo com essa obra, contando sempre com as orações e o apoio de vocês. Deus os abençoe. Olá, eu sou o reverendo Benilton, eu trabalho na Albânia com a Agência de Missões Transculturais do Brasil, presbiteriana, e eu estou aqui com o pastor Geni, que nos vai falar um pouco do seu trabalho e apresentar um pouquinho. Geni, cheio. Meer ouloda? Ja, não estamos cansados, não estamos muito bem. Ok. Fala pak por puna tio Kenny que tu, agora ele pak presentini. Eu vou pedir para ele apresentar um pouco e falar um pouco do trabalho dele. Kam 10 vjet tu në Gjilan. Ele tem 6 anos aqui na Gjilan, em Kosovo. Në Tiranë isha shumë I lumtur me kishën time. Ele está muito contente antes com a igreja dele em Tirana, Një ndër kishat Albânia. E para themeluar pas rënies së komunizmit. Foi a primeira igreja, está começando logo depois do comunismo, Plot besimtar, cheia de cristãos, rritje shpirtërore, com um crescimento muito grande também cristão. por një ditë Mas um dia o coração dele mexeu zemra për misionin. e ele teve um coração muito forte para a missão. Po si mund të rrim në rehat, E como ele vai fazer isso de uma maneira prática? kur miliona njerëz kur nuk e kanë dëgjuar Ungjillin. Quando muitas pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo não escutaram do Evangelho. Kur erdha këtu në Gjilan para 6 vjetësh, Quando eles chegaram aqui nessa cidade de Gjilan, em Kosovo, há 6 anos atrás, njerëzit nuk e kishin dëgjuar emrin e Jezusit ndonjëherë. muitas pessoas nunca tinham escutado o nome de Jesus. Dhe nga mund t'ja fillosh, E como ele vai começar? ç'a të bësh? O que vai fazer? Ti fillon edhe e jeton Ungjillin. É só viver aquele Evangelho que você tem aprendido. Ti fillon dhe e shpall Ungjillin. Você começa também a falar desse Evangelho que você Dhe aprendeu. njerëzit fillojnë të E dëgjojnë. as pessoas vão começar a ouvir do Evangelho. Dhe njerëzit fillojnë ta kërkojnë këtë E Ungjillin. eles vão começar também a pedir, a querer esse Evangelho. Dhe que você pastaj tem. ata fillojnë të vinë njërin e Krishtit. E eles vão começar a vir em Jesus. Këtu në Ballkan kemi miliona njerëz që kurrë se kanë dëgjuar Ungjillin. Aqui nos Balcãs tem muitas, milhões de pessoas, milhares de pessoas que nunca escutaram Nuk Jesus. e din kush Krishti është. Eles não sabem quem é Jesus sem a pessoa de Cristo. Mund të shkosh një qytet pas tjetrit, Vocês vão a várias cidades nessa região dos Balcãs ku nuk ka asnjë besimtar. que não tem nenhum cristão sequer. Po si mund të rri kisha me gjuhë?
como a gente vai continuar como igreja dormindo nesse aspecto. Kur këto njerëz presin Como essas pessoas estão nos esperando. që gente. dikush t'ia çojë Ungjillin. E algum de nós possa aí estar pregando o evangelho. Atëherë, për miqtë që po na dëgjojnë, Para as pessoas que não estão escutando, ndoshta ashtu si edhe unë, como ele, talvez seja a sua situação. ndoshta Zoti do preki zemrën E tënde. talvez o Senhor está hoje mexendo no seu coração para Ti isso. jesh ti një ndër ata Que njerëz você possa estar aberto para com essas që do t'ia pessoas. çosh Ungjillin këtyre njerëzve, Para também ser um pregador do evangelho që nesses kur lugares. s'kan Aqui, pas mundësi ta dëgjojnë. para essas pessoas que nunca teve a oportunidade de escutar Dhe de ky Deus. Ungjilli i mbretërisë E esse é o evangelho de do Deus. të shkojë përpara Que o evangelho de Deus possa seguir na frente. si një dëshmi për gjithë popullin, Como um evangelho, como um testemunho para todo mundo. për gjithë popujt e Para Ballkanit. todas as pessoas dos Balcãs. Edhe pastaj do të vi fundi. E depois vai vir o final. Atëherë, le të lutemi Vamos orar por isso? edhe le të shkojmë. Ok. Um abraço. Geno, deixa eu falar ideia.